Terminamos o episódio anterior com uma solução bizarra e extrema para saciar o orgulho de Amã. A construção de uma forca que daria fim ao insolente Mordecai. Amã ficou tão feliz com a sugestão de sua esposa que realmente mandou construir o artefato de 22 metros, talvez julgando que a exibição pública daquele que o ignorava fosse capaz de aplacar seu ódio e, de quebra, afagar seu ego. Mas a vida não para, não é mesmo? Há sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E já era assim na época de nossa velha história. Você acredita em acasos ou coincidências? Ou será que o que existe é providência de Deus? Acompanhemos a história, que continua da seguinte maneira. Naquela noite, o rei Assuero é acometido por uma providencial insônia que o faz levantar da cama. E para passar o tempo e talvez fazer que o sono retornasse, mandou buscar o livro dos feitos memoráveis do reino. De repente, não mais que de repente, é lido para o rei que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. O rei pergunta então sobre as honras que Mordecai havia recebido por esse feito e descobre que nenhuma recompensa lhe havia sido concedida. Nesse mesmo instante, coincidentemente, os servos do rei informam que Amã estava no pátio. Ele fora pedir ao rei que se enforcasse Mordecai. O rei manda que Amã entre e lhe pergunta: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Esse questionamento entrou pelos ouvidos de Amã como bálsamo, imaginando que ninguém menos que ele mesmo deveria ser o homem de quem o rei falava, respondeu com as honrarias que julgava merecer. Amã caprichou. O homem a ser honrado deveria ser vestido com trajes reais, coroado e exibido em Suzã com a coroa real. Para completar, ele deveria ser vestido por um dos mais nobres oficiais do rei. E esse nobre oficial conduziria o homem honrado pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz a quem o rei deseja honrar. Preparado para mais um plot twist? O rei, certamente entusiasmado com tão cuidadosa sugestão, ordena a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Uau! Isso sim é, ironicamente, uma inversão providencial. Aquilo que pensávamos ser coincidência revela-se, afinal, providência do Deus que conduz a história. Imagina a decepção que tomou conta de Amã nesse momento, cego pela altivez de seu espírito e alimentando loucamente sua idolatria. Ele não conseguiu perceber que suas palavras concretizaram-se como uma armadilha, como um destino que ele traçou para ele mesmo. Isso o angustiou completamente, tanto que retornou para casa de cabeça coberta e, chegando lá, tratou de desabafar e se aconselhar com seus amigos e família. Ironicamente, a resposta que Amã recebeu deles é sensata. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Até seus sábios amigos e sua esposa reconhecem que o povo judeu não é um povo qualquer. Antes, é especialmente protegido por alguém que não pode ser derrotado. Eles conheciam a história desse povo e de como Deus os protegeu ao longo da história. Essa fala aponta o que está por vir, mas logo chegam os eunucos do rei para levar Amã ao segundo banquete. E talvez ele não tenha tido tempo de pensar na profecia anunciada. Chegamos ao ponto alto da velha história de Esther, pois nossa rainha está prestes a revelar a ardilosa trama genocida de Amã. Em mais uma inversão providencial, a jovem de rostinho bonito e identidade desconhecida transforma-se na rainha judia que se posiciona corajosamente. Em meio ao banquete, Assuero repete a pergunta já feita 2 vezes a Esther e ela finalmente revela seu pedido neste momento. Você precisa abrir a sua Bíblia, não se contenha, vá lá, pegue a Escritura. Esses versículos são imperdíveis. Vamos ler juntos? Esther 7, versículos de 3 a 6. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido e que,
como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Uau! Essa passagem traz tantos elementos que precisamos ir com calma aqui. Temos a revelação da nacionalidade de Ester, mantida em segredo até então. Ela assume-se judia e isso não tem volta. A ciência do rei de que ele inadvertidamente havia condenado a vida de sua rainha através do decreto emitido. O cuidado de Ester ao procurar o rei por considerar o assunto de extrema gravidade. A pergunta direto ao ponto do rei sobre quem seria o homem de quem Ester falava. A revelação de Amã como adversário, inimigo e malvado. O desespero de Amã, ainda impactado por ter concedido honras a seu rival. O momento é de revelação, desespero e tomada de decisão. Mas a narrativa não para por aí. Ficamos sabendo que, a seguir, furioso com tal revelação, o rei se levanta e caminha até o jardim do palácio. Talvez para espairecer diante daquelas revelações. Ele prometera dar até metade do reino a Ester, se ela o pedisse. Mas o pedido da rainha é ainda mais complexo, pois exigiria dele uma radical tomada de decisão. Como revogar o decreto real? Ele precisa sair e pensar. Do lado de dentro ficam Ester e Amã. Considerando que este seria um momento propício para obter clemência por parte da rainha, ele se lança sobre o divã onde Ester se achava, o que se constituía desrespeito, e foi considerado pelo rei um atentado à honra de sua rainha. A situação é séria e tudo acontece muito rápido. Logo cobrem o rosto de Amã, um costume recorrente diante de prisioneiros condenados, enquanto um dos eunucos que serviam o rei diz a Assuero: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Aqui, o narrador usa mais uma vez de uma ironia interessante. Ele fala como quem não quer nada. Ei, rei, tem uma forca ali. E não se limita a isso, mas indica que tal forca foi preparada por Amã para Mordecai, o recém-honrado por Assuero. Ops, acidentalmente ele falou demais. Imediatamente vem a ordem real para que Amã seja enforcado na forca que ele mesmo havia preparado. Somente assim a ira do rei é aplacada. Há muita teologia neste ponto da bela e velha história de Ester. Em lugar de coincidências, há em tudo um propósito que revela a providência de Deus. Ele, soberanamente, rege todo o universo, cuidando de cada detalhe da história de Ester e do povo judeu, e também da sua e da minha história. Em sua providência, Deus humilha o que é orgulhoso e abençoa o humilde. Enquanto Mordecai e Ester dormiam, Deus deles cuidava. Seja no despertar insone do rei Assuero, na descoberta de uma falha no reconhecimento da ação de Mordecai, na construção insana de uma forca por Amã, na fala de sua esposa ou na humildade estratégica de Ester, em tudo se vê a mão invisível de Deus. Isso é motivo para que o louvemos. Preparado para ver como essa narrativa termina? Aguardo você para o final desta bela e velha história.